Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27 e o 28, só esses dois versículos, tá bom? Obrigado, irmão. Hebreus 9, carta de Paulo aos Hebreus 9, 27 e 28. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor e aí nós estaremos adentrando na mensagem. Diz assim: da mesma forma como o homem está designado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Amém? Quero trabalhar, irmãos, com os irmãos sobre o tema: não haverá nenhuma possibilidade para o pecador após a sua morte, mas só para os salvos. Amém, irmãos? Não haverá nenhuma possibilidade para o pecador após a sua morte, mas só para os salvos. A irmã Ana louvou o hino aqui, irmãos, que fala, basicamente, dá um norte para nós sobre a mensagem. Não é? Vida ou morte, qual vais aceitar? E a gente sabe, irmãos, que a morte é uma realidade. É uma certeza bíblica. É princípio bíblico. Que você pós-morte não terá nenhuma chance de arrependimento, nenhuma chance de ser salvo mais, e se encontrará diante de um juiz. E conforme for a sua vida aqui na terra, ele vai lançar você para as mais densas trevas, sem misericórdia. A palavra de Deus, irmãos, ela se cumpre, ela não cai por terra, ela é verdadeira, ela ainda é atual, será sempre atual, porque ela é divina. Por isso nós temos que crer nessa terra, escolhermos, porque Deus tem permitido nos dar condições para entregarmos a nossa vida a Jesus, enquanto há vida aqui na terra, porque pós-morte você não terá mais chance. Nem adianta suplicar, rogar, clamar, se humilhar diante do Senhor, porque o Senhor Jesus não vai te ouvir. E aí será tarde demais. Sabemos, irmãos, que já nascemos destinados a morrer. Está na palavra de Deus. Estamos destinados a... Nós nascemos, o ciclo, nascemos. Quando Deus nos dá a oportunidade, nós nos desenvolvemos, vamos desenvolvendo até quando Deus nos permite chegar até 100 anos, 102 anos, igual o meu avô tem, 102 anos. Graças a Deus por isso. Mas o fim dele vai chegar. O meu fim vai chegar aqui na terra. O seu fim vai chegar aqui na terra. Porque é um decreto de Deus e ninguém altera. Eu quero ver alguém alterar, irmãos. Eu quero ver a ciência se juntar aos mais cultos dessa terra. Se juntem e digam o que devemos fazer para proibir a morte. Vamos proibir a morte. Eu duvido encontrar uma solução para isso. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu. Deus decretou que todo homem morrerá. Por isso, irmãos, está lá em Salmos 89, 48. Acaso alguém pode viver sem jamais morrer ou livrar-se das garras da morte? Olha, e aí? Está vendo aí os Salmos? Salmos 89, 48. O salmista está fazendo a pergunta. E aí, quem é dentre os homens ou entre as mulheres, a humanidade? Quem pode escapar das garras da morte?
Eclesiastes. Então, nosso corpo voltará ao quê? Ao pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Veja, o corpo voltará ao pó. Será sepultado esse corpo. Ou seja, a morte é real. Porque foi Deus quem falou. E Ele ratifica na sua palavra que não há quem escape dela nessa terra. A não ser que você seja um Elias, né? Um Enoque da vida. Seja arrebatado de novo aí, sem passar pela morte. Louvado seja Deus por isso. Mas eu acredito bastante difícil, porque o cânon já se encerrou nesse sentido. Deus estabeleceu a morte após o pecado entrar no mundo por meio de Adão e Eva. Só que a vida que o Senhor concedeu ao homem na terra será cobrada pelas suas ações, o que ele fez e o que ele deixou de fazer. No fim de tudo, ele irá julgar todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados através do sacrifício do seu Filho. Só haverá esperança para aqueles que aqui na terra, que creram no perdão dos seus pecados por meio de Jesus Cristo e esperam com fé a sua volta. Veja, irmãos, que haverá um julgamento, a morte física chegará para nós. E eu quero tratar aqui, irmãos, no primeiro ponto, sobre o aspecto da morte física. E também de algumas pessoas ou religiões que tratam de formas totalmente desconhecida, mas que é uma doutrina em algumas religiões, que não vai passar pelo juízo final, de que isso não é verdade, que isso aí é conversa, que há outros meios que a gente possa driblar tudo isso, e nós vamos ver que não, irmãos. Não há outro atalho, não há outro meio. Você se encontrará diante de um justo juiz. Após a sua morte, a minha morte, nós vamos estar diante do Senhor. Então, irmãos, será que há pessoas ou religiões que acreditam que não irão passar pelo juízo final pós-morte? Existe, irmãos. Existe, e muito. Sim, o Espiritismo de Allan Kardec crê e prega a doutrina da reencarnação, que o ser humano pode reencarnar várias vezes para alcançar a perfeição. Também está presente nas religiões orientais, como o budismo, hinduísmo, Hare Krishna. Boa parte dos judeus acreditavam, entre eles os fariseus. Essa seita farisaica, os fariseus, também acreditavam, irmãos, que o homem reencarnava. Que essa questão de juízo não existe. A figura de um juiz para eles não existia. Outra também, irmãos, vamos dizer assim, o adventismo, que diz que a alma do homem será aniquilada, será destruída e não passará por um juízo. O ateísmo, o ateu, ele também não crê que ele se encontrará diante de um juiz. E que a gente entende, irmãos, que isso não é verdade. Porque o nosso Deus, ele fala claramente. Como acreditar, irmãos, nessa doutrina, se a Bíblia não valida? A doutrina que a Bíblia valida é a da ressurreição e no mesmo corpo. Exemplos: Lázaro ressuscitou no mesmo corpo e o próprio Jesus no mesmo corpo. Veja, irmãos, que não há nenhum fundamento bíblico para que a reencarnação exista.
Aonde você vai entrando no corpo, vem no corpo, vem em outro corpo, vem em outro corpo, até o seu espírito alcançar a perfeição. O que é que a Bíblia diz, irmãos? O que é que a Bíblia diz? Ao homem só está ordenado a morrer o quê? Uma só vez. Depois segue-se o juízo. É o homem morrer, irmãos, e o juízo de Deus já está pronto. E nós vamos ver, irmãos, que o estado intermediário daquele rico e Lázaro, ali não é o fim, ainda tem coisa pior ainda na frente. Aquele sofrimento do rico, que ele estava ali passando, e o gozo que Lázaro estava agora vivendo, irmãos, ali é um estágio ainda intermediário, mas você vai ver as realidades do gozo de estar com o Senhor e a tristeza e o tormento que havia na vida daquele homem. São realidades, irmãos, fiéis, porque é a Bíblia quem fala. Então Jesus não pode validar, irmãos, essa doutrina maligna, satânica, do espiritismo kardecista, de outras religiões orientais, que diz que será aniquilada, como os adventistas, a alma do homem, como se a alma não fosse imortal, e a alma é imortal, é a parte imaterial do corpo. Haverá um julgamento, haverá, irmãos, a mão forte desse juiz sobre aqueles que não creem em Jesus. O juízo está claro nas Escrituras. Na passagem do rico e do mendigo Lázaro, em 16, 19 ao 31, essa passagem fala de um juízo não definitivo, mas traz a realidade da tranquilidade daqueles que temem ao Senhor. Aqui na terra é um estado de paz na presença de Deus, e o tormento dos que aqui na terra rejeitaram o Salvador, Jesus Cristo. Veja, irmãos, a realidade. Enquanto o rico, irmão, estava agora na terra se regalando das coisas melhores, sem temer a Deus, sem nem estar aí para o Senhor, um pecador miserável que não se arrependeu em nenhum momento, mas desprezou o Senhor por causa daquilo que ele tinha, por bens materiais que o cercavam, a sua segurança eram os bens materiais. Ele agora se encontra, irmãos, ele morre, como está na Escritura, ele morre e agora ele está diante de um juiz. Ele está agora diante de um tormento, que ainda não é o fim, ali é o inferno. Ele ainda está, irmão, no estágio ainda, porque vai vir coisa pior para ele na frente. Veja só, irmão, o cara já está atormentado, a alma está ali angustiada, está desesperado, pedindo que Deus molhe pelo menos a ponta de uma toalhinha, molhe na boca, ele estava morrendo, sempre que estava muito quente lá. O estado dele ali era muito sério, o estágio onde ele se encontrava, na forma, era muito grave. Enquanto Lázaro, aquele mendigo que estava ali, sabe, comendo as migalhas, comendo ali, irmãos, na porta daquele homem, os cachorros vinham lamber, irmãos, as suas feridas. Mas se ele foi salvo, não, irmãos, porque ele era pobre, mas porque ele era pobre de espírito. Ele reconheceu em terra a sua miserabilidade, a sua vida de pecador, por isso que ele foi para o céu, ele reconheceu o Senhor. Não foi porque ele era pobre, o bichinho que mora dentro de uma casa de palha, de plástico, de lona, e o bichinho ele vai ser salvo porque ele é pobrezinho, não, é pelo temor a Deus, pelo que ele declarou em terra, em vida. Eu quero o Senhor, eu estou passando isso, mas o meu Deus é fiel, é justo e verdadeiro, e eu vou morar no céu. A Bíblia diz que ele também morreu, mas foi levado pelos anjos. E a Bíblia não fala do rico, que onde ele foi enterrado, quem enterrou, quem foi que... Só sei que ele se encontrava agora, irmãos, num estado crítico da vida, para nunca mais sair daquela prisão. Veja, irmãos, na Escritura, o juízo está claro. O juízo está claro, irmãos. O juízo final está em Apocalipse 20:10. Diz assim: o diabo que
as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde já haviam lançados a besta e o falso profeta. Esse é o juízo final. Esse vai ser o juízo final. Em Apocalipse 20, 10. Veja quem é que está sendo lançado lá, irmãos? O diabo. Quem enganava, que estava pelo mundo enganando as pessoas, tirando o foco de Jesus, da salvação dada por Ele, e você no mundo cego, sem querer, rejeitando a Jesus, ao qual Jesus te dando a oportunidade, você cada vez mais protocolando, não, eu não quero, deixa eu viver mais no mundo, eu quero ir para o mundo, eu desejo o mundo, eu quero praticar as coisas do mundo, eu quero viver as luxúrias que o mundo oferece, mas eu não quero Jesus. Era esse que estava enganando você. E não se preocupe, se você não buscar a Jesus, você vai para lá. Você vai estar lá com o diabo. E vou lhe provar na Bíblia Sagrada. Todos aqueles que não creem na palavra de Deus, no final vai estar juntinho com ele, ó, com Satanás. Sabe por quê? Porque você procurou agradar a ele. Lembra quando Jesus estava indo para a cruz, Pedro disse o quê? Ah, Senhor, jamais acontecerá isso com o Senhor. O que é que foi Jesus olhou para Pedro e disse o quê? Para trás dele, Satanás. Porque cobiça as coisas de quem? Dos homens, não as de Deus. Aí para trás. Ele queria usou a boca de Pedro para tirar Jesus da linha reta que Deus tinha proposto para ele ir para a cruz. Mas Jesus tinha discernimento de Deus espiritual. E ele repreendeu Satanás. Então, irmãos, veja, quem foi lançado lá? O diabo, a besta e o falso profeta. No 14 diz, então a morte e o Hades, olha só, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Quem é aqui, irmãos? Veja só, a morte, essa morte, que hoje rodeia todos nós. Junto com o que o Hades, o inferno, será agora, irmãos, também lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Também vou para lá. A morte e o inferno, o Hades, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Veja, irmãos, aqueles que não foram encontrados aonde? No livro da vida. Jesus olhou lá. Eita, fulano não está lá. Fulano não está. Não creram na minha salvação. Não creram no arrependimento, no perdão dos meus pecados. Não acreditaram no meu sacrifício. Desejaram vir para cá e eu não posso fazer mais nada. Vou lançá-lo no lago de fogo. Porque rejeitaram o meu amor. Rejeitaram a minha vida. Protocolaram demais, amaram demais o mundo e me rejeitaram e me abandonaram. Não tenho como fazer mais nada, nem interceder junto ao Pai. Todos agora serão condenados ao lago de fogo e arderá para todo sempre. Quantos irmãos? Quantos estão nesse estágio intermediário do mendigo? Que já partiram sem Jesus, que estão esperando agora o verdadeiro juízo total de Deus. Esse lago, irmãos, esse local é terrível, é tenebroso. Não queira ir para lá, porque aqueles que não foram encontrados no livro da vida irão para lá. Está aqui nas Escrituras. Apocalipse 20, 14. Não acreditem na filosofia espírita. Creia na palavra de Deus. Só ela é a verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão Ele é a verdade absoluta. Eu não tenho a verdade absoluta.
Você não tem a verdade absoluta. O Papa não tem, nenhum pastor, nenhum missionário tem, ninguém tem, nenhuma instituição de ensino pode ter. Mas Jesus tem. Ele é a verdade. Creia na palavra de Deus. A morte é a realidade, o juízo é a realidade, o inferno e o lago de fogo é uma realidade. Não queira ir para lá. Por isso que Hebreus 9:27 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Ninguém escapará do juízo. Nenhum homem que não creu em Jesus escapará do juízo. Estará de frente ao juízo. A majestade suprema estará diante de você, cara a cara com você. E da parte dele não haverá nenhuma misericórdia para você. Uma aplicação para nós, irmãos: o juízo será real para aqueles que não acreditam no sacrifício do Filho de Deus. Também, irmãos, não haverá outro sacrifício para os pecadores. Não haverá. Na sua vida, Jesus não virá mais para perdoar pecados de ninguém. Ele virá para buscar os salvos. Ele vem como juiz para os ímpios e virá como salvador para aqueles que creram no seu nome aqui na terra. No versículo 28 diz, assim também, Cristo não foi oferecido em sacrifício. Cristo também foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, não é de todos. Porque esses muitos o rejeitaram, não quiseram, não aceitaram, não creram no sacrifício de Jesus. Após a morte não haverá nenhuma chance de perdão de pecados. Ele só pode perdoar o pecador aqui na terra, porque não há possibilidade de um novo sacrifício. As benesses dadas pelo Senhor ao ímpio são somente em vida aqui na terra. O sacrifício ainda está disponível para você nesse exato momento. E você pode ter o perdão dos seus pecados, todos perdoados pelo sacrifício de Cristo, de uma vez por todas. E você passará a viver uma vida segura, guardada em Deus para o dia final, a qual todo aquele que aqui na terra aceita e crê no sacrifício por amor do homem, Jesus, não se preocupará com a morte, porque o Senhor garante a segurança da sua vida preservada por Ele. Mas aos pecadores só restará o sofrimento da sua alma para todo sempre. Por isso, não espere a morte te levar antes que você creia na obra redentora, salvífica de Jesus. A porta da graça ainda está aberta para que você entre por ela e toda a sua família. A porta da graça ainda está aberta para você e sua família. Basta somente crer no sacrifício de Jesus. Os testemunhos de Jeová vão dizer que a porta da graça se fechou em 1914. Mentira! A igreja ainda está na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, há esperança para você, pecador. Há esperança para você, ímpio, que deseja a salvação de Jesus e não quer viver uma vida longe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda há oportunidade da graça, porque Jesus não veio ainda buscar a sua igreja. Quando Jesus retirar a sua igreja, aí sim é o fim de tudo. Porque aí não há mais esperança nem chance. Aí se fechou a porta, lacrou, o Senhor lacrará ela e ninguém entrará mais. Porque a sua vida agora passará a ser dominada pelo terror do inferno, do lago de enxofre. Jesus já veio à terra, pregou a palavra de Deus, dizendo que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria e viria buscar todos aqueles que crescem no seu nome. Aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário, estariam seguros na sua vinda. Ele não dará uma segunda chance aos rebeldes, mas só os salvos participariam dessa segunda vinda.
corram para entrar pela porta da graça, que é Cristo. Veja, irmãos, não haverá mais chance na vinda de Jesus para você. Se arrependa hoje. Crê em Jesus hoje. E uma das coisas, irmãos, que eu aprendi com meu pastor é: quanto mais você ouve, mais você se compromete. Você não vai poder dizer a Jesus: ó, Jesus, que conversa é essa? Como meu nome não está aí? Ninguém nunca pregou para mim. Ninguém nunca falou de Jesus para mim. Nunca falou que a salvação é por meio de Jesus. É pela graça que nós somos salvos. Por meio da fé. Que conversa é essa, Jesus? E Jesus sabe de tudo, irmãos. Tudo está na palma da sua mão. Ele sabe que você está aqui nesse momento. Aqui, mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. E você está se comprometendo que você está ouvindo a palavra do Senhor. A chance que Jesus está te dando é clara, notória, visível. E isso não vai passar desapercebido lá. Você pode ludibriar a mim, a qualquer um ser humano, mas a Jesus você não vai ludibriar. Seu nome não estará lá. Porque ele não se deixa enganar. De Deus ninguém zomba. Veja, irmãos, que a coisa é muito séria. No versículo 28 diz: e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam. Aos pecadores, ele é enfático. Não virá mais para oportunizar perdão de pecados. O trato na sua vinda será para os salvos por ele e que estão aguardando a sua volta. Quantos não estão esperando mais a vinda de Cristo? Muitos soldados desistiram do combate. Quantos crentes nós vemos aí no mundo que deixaram de combater o evangelho da graça de Deus? Estão mortos novamente, voltaram à lama, a revolver-se como o porco volta. Quando toma um banho, está limpo e ele volta de novo para a lama. Quando vê a lama, ele se revolve de novo na lama. Tem crente, irmãos, que está aí no mundo, basta você evangelizar. Eu sou desviado, irmão, porque, irmão, isso aqui. Irmão, mas que foi? Não, irmão, é o seguinte, eu também sou, irmão, já fui, eu era crente, eu era da igreja, eu era da Batista, eu era da Assembleia Metodista, eu era da Presbiteriana, eu era daquela igreja, irmãos, e eu era servo de Deus, e hoje eu estou aqui, irmão. E aí, irmão, quer voltar? Calma, irmão, no tempo certo, é nesse tempo certo que a morte chega para ele, leva ele para o inferno e depois para o lago de fogo. Esse é o tempo do homem. Tem crentes aí no mundo, vários, que o Senhor tenha misericórdia em vida ainda, para que eles se retornem ao Senhor. Irmãos, a coisa é séria. É séria. Então, tem muitos irmãos que não estão mais esperando a vinda de Jesus. Soldados valentes estão desistindo pelo caminho afora. Estão abandonando a Jesus pelos prazeres, os desejos da carne. Os prazeres que envolvem Satanás, o enganador, e ainda continua a enganar. Porque ele sabe que ele está perdido, ele já está condenado, ele já sabe que Jesus o condenou ao lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz de João, ele já está condenado. Ele não tem mais escapatória. Ele não pode se arrepender. Ele não tem mais chance. Por isso que ele continua a enganar os soldados do Senhor, que abandonaram a fé, deixaram a palavra do Senhor de lado e foram atrás de filosofias humanas, heresias teológicas, fábulas que redundam no amor ao mundo, amizade ao mundo. O que é que Jesus diz lá, irmão João? 1 João, aquele que ama o mundo não é meu amigo. Aquele que tem amizade com o mundo não é meu amigo. E aquele que ama o mundo não ama o nosso Deus. Então, irmãos, outros estão prestes
a não mais acreditar nas promessas de salvação e não estão mais na expectativa de aguardarem a sua volta. E quando nós estamos aqui pregando, tem irmãos que querem sair da igreja. Fala igreja geral. Mas por que não? É porque isso, a culpa é isso, a culpa é daquele, a culpa é daquele, é culpa daquele, a culpa é, a culpa é de todo mundo, mas é a culpa dele. Sabe o pecado de Eva? Quando Deus falou para Adão, o que foi que aconteceu, irmãos? Adão apontou para quem o erro? A mulher que tu me deste me deu a comida, o alimento. Aí Eva foi e disse, não, foi a serpente, foi eu não, eu Senhor, não, foi a miserável que me enganou. Aí Deus disse, certo. Puniu a humanidade por causa do pecado dele. Puniram a eles e a humanidade. Porque, irmãos, porque a gente sempre culpa o outro pelo nosso fracasso, pelas nossas dificuldades, pela nossa morbidez, pela nossa morte. Não, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas ele não reconhece que é um desejo do seu coração que está entrelaçado no mundo e que lá é melhor do que estar na presença de Jesus. Muitos estão desejando sair da igreja. Muitos querem abandonar a igreja. Isso não é bom para você. Não é bom para mim. Nunca será bom para mim. Porque as trevas existem e a luz existe. Eu prefiro estar na luz, com todas as minhas falhas, meus pecados, pedindo a graça de Deus todos os dias, chorando muitas das vezes, mas eu não quero ir para voltar para lá novamente. Eu não quero me encontrar fora do livro da vida. Eu quero crer em Jesus. Mesmo que eu chore, que eu grite, mas eu tenho um Deus por mim que me ajuda em todas as minhas fraquezas. O Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, porque eu não sei orar como convém. Mas o Espírito Santo faz o que, irmão? Ele me ajuda, me auxilia, me dando graça, força para orar, para pedir a graça de Deus. E não estão mais na expectativa, perderam o desejo, a vontade de esperar pelo Senhor. Porque os olhos estão virados de costas agora para o altar. Porque a comida do Egito é mais gostosa, é mais saborosa. Lá é melhor, o capim do vizinho é melhor, sempre será o melhor. A grama lá está verde, sempre é o passo melhor. E é um engodo, é um engano de Satanás. Ele vai te pegar e vai te sacudir de um lado para o outro, até às vezes te influenciar a morte. Jesus, irmãos, orou por Pedro. Quando Jesus, irmãos, Satanás queria peneirar Pedro, Jesus disse, eu orei por ti, para que quando te converteres, fortalece teus. Eu roguei por ti, Pedro. Cuidado, Satanás é mais sábio, mais inteligente do que a mim e a você. A Bíblia diz que ele é astuto, perigoso. E ele está te enganando, colocando coisas na sua mente, para você abandonar o verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida. Um conselho do Senhor para você que está nesse estado de negação da sua vinda. Volte a crer em mim, volte a confiar na minha palavra. Porque é certo que eu virei, como Paulo falou aos Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá de onde, irmão? Do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Com alarido e com voz de arcanjo. Descerá Jesus do céu. Ele descerá. E com a trombeta de Deus. Veja, irmãos, que magnífico será os anjos do Senhor tocando a trombeta. E o rei vindo, e o rei vindo. E a igreja na expectativa. Eita, ele está vindo, o meu Jesus está vindo. O meu Salvador está vindo nas nuvens. Eu vou subir com ele, porque eu guardei a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que dia é esse, irmãos?
Que dia será repentinamente o Senhor da glória, aquele que foi transpassado, e a Bíblia diz, todo olho verá, olhar para ele e olhar a glória de Deus descendo do céu e dizendo, meu filho, você combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, você vai subir para os altos, nunca mais você descerá essa terra, terá um corpo transformado, glorificado e morar eternamente comigo. Oi, irmão, que Deus é esse? Vai ser lindo, irmãos. Aí o povo, os anjos celestiais tocando aquela trombeta e ele na frente, o rei está vindo, abram alas, o rei dos reis está vindo, olha ele aqui, eita, irmão, Jesus coroado de glória. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Não me deixa fora. Ele virá, irmãos. Ele virá no abandono, Senhor. Eu fico de fora da eternidade. No capítulo 4 e 8, Paulo também vai dizer, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A salvação, irmãos, é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Que estão, irmãos, a todo tempo agradando a Deus, com a sua vida, com o seu ser. Aqueles que passaram por lutas, tantas dificuldades, mas permaneceram firmes na fé. E o conselho continua, retorne ao meu primeiro amor. E assim você não passará pelo meu juízo. Esse é o meu conselho para você e um mandamento que está na minha palavra. Jesus, irmão, está trazendo um conselho para você. Mas também ele coloca como mandamento da sua palavra. Não se altera, ninguém altera a palavra de Deus. Ela permanece fiel. Não, irmãos, ninguém pode acrescentar um tio ou tirar um tio da palavra de Deus. Ela é na risca, se cumpre, porque ela é decreto do Senhor. E para você que é fiel à minha palavra e que continua crendo e obedecendo aos meus mandamentos, espere um pouco mais. É um conselho do Senhor para aqueles que estão esperando fielmente, Senhor. Pois eu virei para você e te levarei para onde eu estou, no céu com meu Pai. Eu te salvei pela minha graça. Continue amando a minha vinda, porque eu estou próximo de retornar. Me aguarde com fé, o qual meu Pai se agrada. Apesar das lutas aí embaixo, suporte por amor do meu nome. Seja perseguição, seja luta externa e luta interna. Conte comigo, porque eu estou com você até que você suba para onde eu estou. Espere, lute, combata. Jesus está contigo, a luta é grande, mas vamos vencer por misericórdia de Deus. Peça força a Deus, lute, busca o Senhor, Ele está disposto a te ajudar. Veja que Mateus 28, irmão 26 diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Eu estou do teu lado para te ajudar, para te auxiliar, eu vou te conduzir, só basta crer em mim, põe o seu coração diante de mim, e pode ter certeza que nenhum mal sucederá a você. Irmãos, Deus tem promessas. Jesus tem misericórdia de nós ainda, porque senão Ele não traria essa palavra para nós, para os crentes e para aqueles que estão fora da salvação de Jesus. É misericórdia, é graça, é bondade de Deus.
Como eu digo, irmãos, não é de mim, essas palavras é do Senhor. Eu oro, eu busco a Deus, eu vou insistir em Deus, e Deus vai e traz uma palavra a Ele. A glória dele é para Ele, tudo é para Ele. Não tenho nada de mim para dar para vocês. É do Senhor, irmãos. Vamos subir para a glória eterna. Vamos pedir a Deus que Ele coloque o nosso nome no livro da vida. A única esperança de salvação está em meu nome. No nome de Jesus. Atos diz, irmãos, 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual nome você está procurando? Qual é outro nome aí que você está procurando para ser salvo? Você vai perder tempo. Vai perder tempo de desfrutar da presença do Senhor. Não encontrará alegria para a sua alma. Não encontrará salvação para a sua alma. E se encontrará diante do juiz. Porque não há outro Salvador. É só Jesus, irmãos. Não tenho outra situação para lhe falar, a não ser dizer que só por meio de Jesus Ele garante a salvação. Salvação não está em religiões. A salvação não está em denominações. A salvação, irmão, não está em pessoas, em personalidades, em nenhum tipo de personalidade, irmãos, nesse mundo. Mas a salvação está em Jesus. É a Ele que você deve buscar, é a Ele que você deve crer, é nele que você deve depositar a sua vida, é nele que você alcançará o perdão dos seus pecados, é nele que você será feliz, alegre para toda a vida. Não só lá no céu, mas também aqui na terra. A única esperança é Ele. A aplicação para nós, irmãos, encorajo a você a esperar um pouco mais pela vinda do Senhor. E aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, que ainda não colocaram, que o Senhor não colocou o seu nome no livro da vida, nessa noite o aceite, busca o Senhor enquanto é tempo, porque Ele, por misericórdia e graça, nessa noite Ele quer escrever no livro da vida o seu nome. Ele quer colocar lá hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. É hoje que Ele quer colocar o seu nome no livro da vida. O que eu devo fazer? Creia. Creia em Jesus e peça para que Ele transforme a sua vida. Creia tão somente. Você só pode morrer uma só vez. O juízo de Deus é uma realidade. A salvação e a vinda do Senhor Jesus Cristo é uma realidade. Creia você, creia não. Tudo isso é uma realidade. Então, eu quero crer que a vinda de Jesus não passará despercebida por mim. E eu creio que não passará também para a vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Mas para aqueles que não creem, passará desapercebido. E o seu final será terrível. Não sou eu que digo, nem estou fazendo terrorismo para você. As Escrituras estão aqui. E aí? Qual será o que você vai escolher nessa noite? Qual destino terá a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Qual será, irmãos? Qual será o teu futuro? Qual será o destino da tua alma? Eu creio por misericórdia no Senhor, que Ele me garante certeza da salvação. Meu destino está indo para a eternidade, para a nova Jerusalém, a nova Canaã. Busque o Senhor, igreja. E você que está aqui nessa noite, busque o Senhor Jesus, enquanto há tempo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Se você entendeu a mensagem, creia, meu irmão. Creia na palavra de Deus. Jesus virá buscar a sua igreja. Todos nós morreremos em algum momento. Entregue a sua vida a Jesus. Confie no seu sacrifício.
que Ele tem muito a falar com você nessa noite. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor visitou os nossos corações nessa noite. Meu Deus, o Senhor mexeu na minha alma nessa noite, Pai. Muito obrigado. Deus, eu creio que o Senhor também falou com o Teu povo nessa noite. Meu Deus, que aqueles que estão, meu Deus, firmes na fé, continuem e perseverem, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Pai, em nome de Jesus, não é salvo por si mesmo, é salvo pelo Senhor, por meio de Cristo. E aqueles, meu Deus, que ainda não entregaram a sua vida, meu Deus, nessa noite creio, busquem ao Senhor, que eles tenham a mesma expectativa daqueles que creem e confiam na vinda de Jesus, e que o nome deles sejam arrolados no livro da vida, a qual nós cremos que no nosso nome está, porque o Senhor os colocou lá. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, tem que fazer um apelo. Tem alguém aqui que queira aceitar o nome de Jesus nessa noite? Tem alguém que creu na palavra do Senhor, que entendeu a mensagem? Tem alguém? Eu tenho que fazer, irmãos, porque senão o Senhor cobrará de mim. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus e entende e crê que a realidade da morte, do juízo, da vinda de Jesus é uma realidade? Se você crê pela fé, coloque sua mão, levante sua mão e diga: eu quero hoje. Tem alguém aqui, irmãos? A gente não insiste porque o Senhor, irmãos, Ele não precisa colocar de goela abaixo na vida de ninguém. A palavra é pregada, é exposta. A resposta depende do seu coração. E aí já não é comigo, é com o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus mais uma vez. E aí nós estaremos louvando o Senhor, engrandecendo a Deus. E o culto segue, irmãos, na próxima quarta-feira, 19h30, tá certo? Normal. Na sexta-feira, ciclo de oração, às 15 horas. Né? No próximo domingo teremos a nossa escola bíblica de volta, evangelização, né? Irmã Creuza falou aqui de evangelização. A gente precisamos evangelizar e estaremos no culto à noite, se assim o Senhor nos permitir, amém? Pai, muito obrigado, Deus, obrigado pela vida de cada um, meu Deus, pela vida de Jefferson que está aqui nessa noite, pela vida do Edson, meu Deus, pela vida de cada um, Senhor, nessa noite, a todos os irmãos, que o Senhor dê graça, que dê uma semana abençoada no Senhor, dando livramento, derramando a sua graça, visitando a cada dia, Senhor, os seus corações, que o teu poder opere grandemente, fazendo grandes milagres na vida dos nossos irmãos, e que nós possamos nos dedicar na oração, na palavra, Deus, buscando sempre agradar ao Senhor em tudo, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz, amém, irmão?